Cara, bora ser direto ao ponto aqui. Vamos falar sobre São Paulo e Palmeiras. Grande classificação do São Paulo. Cara, é aquela coisa. É o que eu costumo falar. É o que eu tenho carrego comigo. Quer dizer, um time que tem grandes jogadores, mas tem um treinador que não tem as ideias encaixadas no seu elenco, pode ir longe. Mas um time que não tem os melhores jogadores do Brasil, que pode não ter os melhores jogadores do Brasil, mas tem um técnico refinado e que consegue fazer qualquer jogador jogar bem, tende a ir muito mais longe do que o primeiro time que eu falei. Treinador chamado Dorival Júnior, time do São Paulo. Ah, o time do São Paulo não tem jogador bom? É claro que tem. Arboleda, Beraldo tá jogando muita bola, Rafinha, ótimo lateral direito, aquele meio campo, acho que é Gabriel Neves o nome dele, Caleri, grandes jogadores, entende? Mas eles não vinham jogando bem, né? O Rogério Ceni tava no comando do São Paulo, não vinha vindo muito bem e tudo mais. Dorival chegou, não vou mentir, fiquei preocupado. Pô, o Flamengo perdeu o Dorival Júnior. Porque o Dorival é aquele clássico treinador. Que quando eu comecei a entender de futebol, que eu vi ele trabalhando, eu falei, cara, esse mano não é qualquer treinador. Eu não entendo por que quando se fala em treinador para ir para a seleção brasileira, não colocam o Dorival como opção. Aquele cara é embaçado. Será que não é prova suficiente o que ele fez no Flamengo em 2018? Teve um ano que, se eu não me engano, foi ele, o Dorival Júnior, que pegou o time na zona de rebaixamento e deixou ele lá na parte de cima da tabela. 2019 eu não vi ele trabalhando, acho que ele não trabalha em 2019, ou se estava em algum time eu não me recordo. Passou-se os anos, 2022, quem é que entra no Flamengo? Dorival Júnior, vindo do Ceará. Esse cara chega para um time que estava desmantelado, estava jogando mal, estava tudo ruim, virou uma máquina. Atualmente foi o Flamengo mais próximo do time de Jorge Jesus, com o Dorival Júnior no comando. Jorge São Paulo agora está ajustando, mas enfim, o assunto aqui é São Paulo e Palmeiras. O que o Dorival Júnior está fazendo com o São Paulo é uma coisa incrível. Se um São Paulo, 6 meses atrás, era um time que não botava medo em ninguém, para alguns, hoje em dia não existe mais favorito contra o São Paulo. Muito parte disso, não só pelos grandes jogadores que tem, como pelo grande treinador que ele tem. Chama-se Dorival Júnior. Cara, se eu puder conhecer esse cara um dia, vai ser uma honra. Porque esse cara, o que eu gosto muito de estudar futebol, eu gosto muito de falar sobre futebol, de conhecer futebol. Sei lá, um dia ser treinador, alguma coisa assim, só Deus sabe, mas eu gosto muito de estudar o futebol. E se eu pudesse um dia, sei lá, sentar pra tomar um café com esse cara pra falar sobre futebol, sobre a forma como ele organiza o futebol, é uma coisa linda, cara. Você vê o Palmeiras jogando hoje, pô, é um grande time. O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil. Atualmente, em uma escala, pra mim, o Flamengo ainda está à frente em relação ao futebol. Mas o Palmeiras passa do Flamengo, o Flamengo passa de Palmeiras. E hoje em dia a gente tem muito mais opções de futebol bonito. O próprio Botafogo, por exemplo. Mas o São Paulo é o outro time que está brigando. É outro time que tem um futebol da hora. Você vê a casca que os jogadores do São Paulo entraram hoje contra o Palmeiras. Eu não assisti o jogo todo, mas o que eu assisti do jogo, você vê os jogadores indo pra cima, sem medo. Não tem esse negócio de, vamos recuar porque estamos jogando na casa dos caras. Não vamos só recuar. Não vamos só recuar, nós vamos jogar também. Quando for pra jogar, a gente vai jogar. Eles têm o São Paulo com o Alexandre Pato no banco, inclusive. Ah, não é aquele mesmo Alexandre Pato? Não sei, mas é um grande jogador. Isso é indiscutível pra mim. Mas você vê o time do São Paulo hoje, cara. Teve um lance polêmico pra caramba. Aquela falta que eu confesso que quando eu vi, eu falei, pô, foi falta mesmo. Mas aí eu assisti e pensei, putz, não foi falta, cara. Porque é aquela coisa, a gente vai falar sobre essa falta, a gente vai falar do lance entre Flamengo e Palmeiras. Se aquele toque ali foi falta, o que foi aquilo do Flamengo e Palmeiras? Não, foi um escândalo. No sentido de, se aquilo no cara aquele lance do jogador do Palmeiras foi falta, o no Flamengo foi um escândalo, foi uma aberração, um lance, nossa, uma pênalti claríssimo. Entendi, eu tô colocando essa linha de comparação. Mas erros acontecem, passou. Hoje, cara, hoje eu vou te falar. Se acontece o contrário do Palmeiras eliminar o São Paulo, o que esse lance ia repercutir, mais do que vai repercutir, não é brincadeira. Entende? Mas assim, tirando esse erro aí, cara, o Palmeiras propôs jogo, só que é aquela coisa. Quando o treinador olha pro banco e, pô, ele sente falta de alguma outra opção, complica. Sabe? Porque o elenco do Palmeiras, se você pegar os 11 do Palmeiras, são ótimos. No banco, o Palmeiras também tem grandes opções.
Como, por exemplo, o lateral Marcos Rocha, que apesar de ter uma idade um pouco avançada, ele é bom, inclusive entrou no jogo de hoje. Mas, por exemplo, eu vou trazer o próprio exemplo do Flamengo, porque é o time que eu mais acompanho atualmente. Você vê o Flamengo, sai, o Flamengo tá ali com Everton Ribeiro, Bruno Henrique na esquerda e Gabigol do centroavante. Se for para sair o Gabigol, tem o Pedro. Se for para sair o Everton Ribeiro, tem o Luiz Araújo. Se for para sair o Bruno Henrique, tem o Cebolinha, que não tá na boa fase, mas joga muita bola. Se for para sair o Gerson, tem o Alan. Se for para sair o Pulgar, tem... Caramba, me fugiu o nome do homem. O Thiago Maia. Entende? Eu tô fazendo essa correlação de, não significa que porque tem grandes jogadores vão sempre jogar bem. Não é isso. A questão é que quando o treinador precisa de mais opções e não tem as opções que ele imagina ter, complica, sabe? E é por isso que eu falo do Dorival Júnior, que o Dorival Júnior, ele pode não ter o elenco mais recheado do Brasileirão, mas qualquer elenco que ele pegar, ele vai fazer jogar bola. No Brasil, hoje, os melhores técnicos, pra mim, no Brasil, me desculpa se você tem uma opinião diferente, é o Dorival Júnior, é o Abel Ferreira, é aquele que foi embora, que eu não vou considerar mais porque ele já foi, que é o Luiz Castro, e eu falei Dorival Júnior, Abel Ferreira, Fernando Diniz e São Paulo. O São Paulo eu acho que pra mim ainda tá um pouco à frente do Fernando Diniz, mas esses são os 4 que pra mim são os melhores técnicos do Brasil hoje. Não, se você discorda, comenta aqui abaixo quem são os melhores técnicos pra você, na sua opinião. Mas pra mim são esses. Então, cara, o São Paulo não só jogou hoje, como o que me impressionou mais foi a casca dos jogadores. Cara, amarra. Sabe aquele negócio de, nós estamos jogando na casa dos caras, mas nós vamos pra cima, quando for preciso ir pra cima. Entende? Fez o segundo gol ali, aquele segundo gol foi aquele tipo de gol quando o cara leva... vamos ter que ter muita garra pra ver esse jogo, velho. E se a gente tinha que ter 2 vezes mais garra, agora tem que ter 15, 20. Porque não é fácil, velho. E o Palmeiras, ele tem um grande time, ele tem um grande elenco. Só que, infelizmente, não só o elenco eu falo assim, os 11, e também tem um elenco bom na reserva. Só que ainda faltam peças. Eu acho que foi, eu vou até olhar aqui na página da TNT. Ave Maria. O negócio aqui do Arrascaeta sair do Flamengo até me assusta. Mas, volto a falar, foi aqui, ó. O diretor de futebol do Palmeiras. Não é esse aqui que eu quero. Eu quero esse outro aqui. Que isso aqui eu tô gravando esse conteúdo em forma de... É como se fosse eu chamo de vídeo live. Que é um vídeo onde sem edição. Eu falo mesmo sem edição pra você ver minha linha de pensamento sem edição nenhuma. Pra depois dizer, tá manipulando o que tu tá falando. Não. Que vai na cara dura. Porque infelizmente eu ainda não tenho uma estrutura pra fazer uma live. Mas quando eu tiver, eu vou estar fazendo essa live aqui pra vocês. Ao vivo mesmo aqui, trocando ideia contigo. Se você quiser falar comigo, se quiser mandar superchat, se quiser mandar qualquer coisa, se quiser trocar ideia, é só falar. Ao vivo mesmo. E se você tem uma opinião diferente da minha ou igual, comenta aqui abaixo que vai ser uma honra trocar uma ideia contigo também, fechou? Pronto. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras. Sabemos que temos que encontrar novas peças, principalmente o número 5, o volante. É aquilo que eu tô falando. O Palmeiras ele tem opções no banco. Só que tem certas opções no estilo específico, para um jogo específico, que não tem. Como, por exemplo, no jogo de hoje, talvez um meio campo ali que saiba distribuir um passe. Um Pulgar da vida no Palmeiras hoje faria uma diferença. Entende? Um outro volante muito bom. É óbvio que isso aí faria diferença em qualquer time, mas um Casemiro da vida, um estilo de volante daquele, que marca muito pegado e sabe distribuir jogo, faria uma diferença. Entende? Então, é isso que eu tô falando. O Palmeiras tem um bom time, mas quando certas peças específicas faltam, faz falta a ponto de comprometer um jogo. Que foi o caso. Talvez se o Palmeiras tivesse, mesmo que o Palmeiras tivesse todo o elenco do mundo, teria perdido o jogo de hoje, porque o São Paulo jogou bola. Sabe? Mas, quem sabe se um jogador diferente ali, no sentido de um jogador que não estava aí hoje estivesse, não fizesse uma diferença a ponto de fazer o Palmeiras se classificar. Ninguém sabe como seria. Mas o que fica teve a polêmica da arbitragem de novo. Infelizmente, mais um lance triste pro futebol brasileiro, porque só passa uma certa imagem de desorganização. Assim, eu tô falando no sentido de a pessoa que lá de fora, na Europa, vai pesquisar o futebol brasileiro para ver como é. Já, só nessa semana, acho que teve 3 polêmicas de arbitragem. Que foi a do Bahia com o Grêmio, do Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras e São Paulo. Então é uma coisa muito triste, é uma coisa muito... que a gente tem que fazer tudo para mudar, mas que tirando qualquer tipo de polêmica, o São Paulo, para mim, né, no que eu vi, foi melhor do que o Palmeiras, tanto no futebol quanto na casca,
E assim, eu não acho que é motivo para o torcedor do Palmeiras se desesperar, porque o Abel Ferreira já provou que é um grande treinador. Porém, não é todo dia que as coisas vão se encaixar. Quantas e quantas vezes o Flamengo não foi eliminado, o São Paulo não já foi eliminado, o Palmeiras não já foi eliminado? Essa é só uma coisa que vai acontecer sempre no futebol. E pode acontecer com qualquer um. Então, torcedor palmeirense, levanta a cabeça que, pô, vocês têm um grande time. Assim como o Atlético Paranaense ontem foi eliminado, mas, pô, o Atlético Paranaense é como eu falei do Bahia. Então, a gente tá vendo no futebol brasileiro nascerem gigantes. O Atlético Paranaense tem um grande time. Cara, a festa que a torcida do Atlético Paranaense fez ontem, velho. Que coisa linda, cara. Torcida do Palmeiras hoje também, gritando, cantando. Sabe? O elenco, o futebol dos times em si, do Atlético Paranaense, do Bahia, começando a mostrar cada vez mais resultados. Pô, a gente tá vendo uma evolução no futebol brasileiro por um lado, então, também. Se a gente tá vendo problemas de um, a gente vê a evolução do outro. A gente não tá tendo só problema, a gente tá tendo evolução também. E isso é positivo. Então, cara, Palmeiras, isso aí aconteceu. É aquela coisa, tá propício a acontecer com qualquer um. Mas não se desesperem, não fiquem tristes. Eu sei que é difícil falar isso. E olha que o flamenguista tem experiência em falar de eliminação. E pô, vou te falar. Até quando eu não acompanhava o futebol direito. Quando eu não acompanhava o futebol direito, até eu comecei a acompanhar com força mesmo, 2019. Eu falei, pô, esse ano eu vou assistir todos os jogos do Flamengo. E foi de lá pra cá que eu comecei a acompanhar com força. Mas eu sempre assistia jogo do Flamengo. Sempre assistia, sempre assistia. Se fosse pra assistir um jogo, era do Flamengo. Todos os anos da minha vida, quando eu me entendo por gente. Pô, eliminação. Aquela Copa do Brasil 2013 foi emocionante pra caramba. Eu era novinho, mas eu me lembro dela. Aí vindo os anos seguintes, Flamengo quase rebaixado. E Flamengo brigando pra não cair. Uma briga feia. Nossa, meu irmão, papo reto. Eliminação atrás de eliminação. O Flamengo ia jogar, você já sabia que você já tinha um pressentimento de que ia perder. Se em 2019 as coisas deram super certo, nos anos anteriores o Flamengo... 2018 também, o Flamengo já começou a demonstrar uma evolução, que eu lembro também. Eu assisti bastante jogos do Flamengo. Bastante assim, não quase todos, mas eu assisti muitos. Mas eu tô puxando esse assunto aqui no pós-jogo de São Paulo e Palmeiras para dizer que todo o time tá propício a isso. E o Flamengo, pô, tanto que o Flamengo já falhou, da mesma forma que outros times também já falharam, só mostra que isso acontece. Eu sei que, pô, ninguém... Eu tô falando isso talvez com mais tranquilidade hoje porque o Flamengo passou ontem. Se o Flamengo tivesse perdido, estaria diferente. Mas a linha de raciocínio é essa. A gente sempre vai ter momentos bons e ruins. O que a gente tem que fazer é tornar os momentos ruins melhores possíveis. E se tem uma forma de fazer isso é olhar pro que o Palmeiras já construiu e está construindo. O Palmeiras não deixa de ser... Não é porque ele perdeu ontem que ele deixou de ser um dos maiores times do Brasil. Não. Ele ainda continua sendo um dos maiores times do Brasil. Aí vai da opinião de cada um. Muitas vezes o Palmeirense vai dizer que o Palmeiras é o maior time do Brasil, o São Paulo é o maior time do Brasil pro São Paulo, enfim. Não, de modo geral, falando sobre esse assunto, pra mim, hoje, o time que joga o futebol mais bonito no Brasil é o Flamengo. Quem é o maior time do Brasil em conquistas nacionais? É indiscutível, a gente tá falando de número. Palmeiras tem mais de Brasileirões e Copa do Brasil também, se eu não me engano. Quem é o maior time em conquistas no sentido de peso de conquista? São Paulo. O maior time do Brasil é o São Paulo em peso de conquista. Não tem como. 3 mundiais, Libertadores também. E quem é o time mais famoso do mundo? Eu acho, hoje pode até se falar no Flamengo, mas o time mais reconhecido no mundo, eu me arrisco a dizer que é o Santos. Por conta do Pelé, a história que Pelé fez no Santos. Sabe? Então, mas isso varia muito de opinião para opinião, inclusive eu quero saber a sua. Qual o maior time do Brasil para você? E só para finalizar o conteúdo, o Palmeiras não deixou de ser um grande time por ter perdido hoje. O São Paulo vem demonstrando uma evolução e por que não pode conquistar sua primeira Copa do Brasil essa temporada? É uma chance real. Dorival Júnior é um grande treinador. Poderia ser o treinador da seleção brasileira fácil, fácil. Para mim não tem... Dorival Júnior é treinador da seleção. Pô, show de bola. Já demonstrou qualidade para isso também. E estamos vendo se de um lado temos problemas no futebol brasileiro, do outro temos crescimento. Quero saber a tua opinião, o que é que tu achou do jogo de ontem? Comenta aqui abaixo, vai ser uma honra trocar uma ideia contigo. Se for preciso conversar contigo, eu vou conversar. Se você quiser que eu troque uma ideia contigo, comenta aqui abaixo. Se você quiser, se você tiver uma sugestão de vídeo, comenta aqui abaixo também. Tamo junto e te vejo no próximo conteúdo, hein? É nóis!